O caso da Daniela Pérez, ela, se fosse hoje em dia, teria um acompanhamento muito maior, eu acho. Nossa, né? mas foi gigante. Não, Nossa, foi mas foi gigante, mas não tinha gigante. rede social naquela época. Não, Tinha? imagina, Não, 92? 92 não tinha, né? Imagina, Mas 92 não tinha nem TV a cabo. Mas foi foi Mas acompanhamento maciço mas aí também, o né? alcance... Eu tinha mudado pra... Desculpa, eu tinha mudado pra Paris. Né, mudei pra Paris no dia 5 de janeiro. O crime Aconteceu foi dia quando? 28 de dezembro de 92, eu mudei em 93. Não sabe como era lá, eu conseguia É. ter pelas notícias de lá. Lá também tava Lá, acompanhando. Paris Match com Mas capas Vilela, o de Daniela Pérez. alcance... É que era a novela da Globo. Não, e era um caso casal. Não, mas o muito Jornal doido. Nacional, que fez do caso uma novela, a Globo fez uma novela, aproveitou, o alcance era colossal. Hoje nós temos a rede social, Ia mas as redes sociais, elas têm um alcance, mas elas tiraram o alcance dos É verdade. noticiários. Eles Mas eram não- hegemônicos. A Sim. Globo era hegemônica Sim, naquela época. ela era e Não, era e uma era da coisa... Globo, né? Só ela Não, tinha e as era uma imagens. coisa, era 90% de audiência. Era uma e- coisa absurda. E todo mundo... Hoje em dia é diferente, assim, as pessoas ficam sabendo na rede social, mas é muito nichado também. Johnny Depp e Amber Heard, que aliás faz um É. ano hoje, que eles... Saiu o veredito, amanhã, né? Saiu, faz terminou dia 30 de maio. Entrou hoje um especial no canal, assista lá. Sobre isso, virou o que virou pelo YouTube, Sim. pelas mídias sociais, pelo TikTok. É. Aliás, o Ulisses Campbell está com TikTok agora Eu também. botei no TikTok. Ele está fiz lá, um perfil ele está no tiktokando também. Mas o... Desculpa, mas o John Depp e Amber Heard só virou o que virou por conta das mídias sociais. Se Mas fosse- ainda assim é Mas o caso nichado. da Daniela Mas tem é todos ni- aqueles critérios, né? Então, mas é nichado. Olha, vou de te dar um vocês exemplo. colocarem Entrou na novela situação. das... Quantos anos você tem? 52, você falou. Você não 52. lembra disso? Claro que eu lembro. Eu lembro que quando Eu até assustei quando vi quanto Eu tempo não- foi atrás. as pessoas cruzavam achando que era o Bira que tinha matado a Yasmin. É. As pessoas não entendiam. Eu não entendia. A própria Globo também se aproveitou e fez. Você lembra eu lembro do dia 28 de dezembro de 92 que o Collor tinha renunciado, ninguém não falava dele, Ah, e é? tinha uma coisa, no mesmo dia, ninguém falava dele, ele era, bom, o Collor, né, Sim, que me cara. fraga um cato, aquele homem. Aí, o que acontece? Termina o Jornal Nacional em silêncio. Entra a novela das 8 com a cena do capítulo anterior, que era o Yasmin e o Bira terminando. Nossa. Ainda eles mantiveram o capítulo porque ninguém Sim. conseguiu tempo hábil, ou talvez tenha sido até estratégia de audiência. Todo mundo me lembra que a gente estava no sítio, porque era final de ano, todo mundo ficou assim, mas Cara, vamos colocar é a Yasmin e o Bira. e já sabíamos É. que ele tinha E matado. era assim, cara, era tão colossal a repercussão que se você pegar um Uber, o táxi, que na época era táxi, o cara sabia. Chegava a tua dia pra trabalhar, ela sabia. Tu ia comprar pão na padaria, tu sabia. O TikTok, não. Se for lá na padaria comprar pão e perguntar, e aí, tu viu o novo viral do TikTok? Não. Não viu? Ah, Ele não, depende do Ele é nicho. muito nichado. Ele é, Não, é uma todos- puta repercussão, mas eu acho que também tem muito aquilo assim, o acesso à informação. Antigamente, você se mobilizava aliás, você era mobilizado para ter essas. Você só ia saber do caso se na hora do Jornal Nacional tu estivesse lá na frente da TV. Entendi. Hoje em dia, Ele não. te alcança em qualquer lugar. Hoje em dia eu vou aqui... Compartilhamento no grupo. Não, e era uma coisa assim, né? Antigamente as cartas que chegavam no jornal era lá atrás uma página que ninguém lia. Hoje o comentário é uma coisa super importante. Sim. Então, hoje a gente estava fechando a viagem, eu e o Aru falou, mas vocês leu os comentários Sobre- do lugar que a gente está alugando para Sim. ficar? Ah, Falei, exatamente. esqueci. Ele falou, tem que ler. Tem que ler. É a carta Eu do sempre jornal leio, que ninguém é. lia. Eu leio também. Entendeu? Também leio as avaliações. Então, assim, leio. eu esqueci disso, mas hoje em dia você tem o engajamento, ele fala muito mais, inclusive para a própria notícia existir. A pessoa tem que estar engajada para querer que você fale mais ou menos. E a Daniela Pérez, na época, ela era muito doido, né? Porque ela era a grande estrela da novela. Eu não era porque grande era filha estrela. Ela da- era assim. Não, eu não era. A eu Yasmin, eu acho, adorava ela porque eu eu gostava acho do que Bira. também teve Tava em muito... ascensão. ela Não, ela tava em já tava ascensão vindo e eu lá acho que do todo Dono do holofote que a gente Mundo, vê do- hoje é jogado também Não pelo é verdade, crime. eu assisti essa novela na época. Essa novela estava muito ruim, Eu não inclusive, de assistia. audiência. Eu assistia porque eu era noveleiro. indo bem? Era super, eu era noveleiro. Eu tava indo Mas era morar uma fora, puto da coadjuvante, vida, um gente. pouco que eu tava... Ela era irmã da personagem principal. Ela era irmã ela era irmã da menina lá que ganha o coração. Da que ganha ou da que, que doa? ganha o Cristiano coração, Oliveira. da Cristiana Oliveira. Quem dá o coração é a Bruna Lombardi. E ela era o núcleo feliz da novela.
Enquanto a Cristiana Oliveira era sempre down, deprimida, triste, ela era alegria. E ela dançava super bem. Ela era o núcleo que dava certo. E a química entre ela e o Bira era muito interessante. A gente torcia um pouco pelo Bira. E a novela, ela tava ruim, inclusive, de audiência na época. Eu me lembro que falava muito que a audiência não tava pegando muito. Era estreia da Cristiana Oliveira na Globo. Vindo de Juma Marruá, de Pantanal. Olha, estão falando que o Vilela tá bonito. O irmão do Guilherme de Pádua tá meio saindo falando, né, Patrick? Cara, ele quer vir aqui, que ele vai contar altas coisas. Ai, Eu tô mal medo. traz. Não, já foi traz. atrás de mim também. Também foi, cara. Ai, Não atrás de mim, gente, pessoas vocês têm vieram- que tem que ser dar. ao Ele não vivo, veio porque não atrás sei de o quê. mim. Vieram Nossa, uma atrás de pessoa mim pra pagou falar com ela. 1,10, não vou ler. Só O que um você acha? Ulisses. Eu acho que tudo tem suas possibilidades Eu ali. vou revelar coisas. Aqueles papos. Ele é o irmão mais mas velho eu, do eu acho que Guilherme. vocês têm muito trás, cara. Vê o que conversa com o cara. Vai fazer gravado, né? Porque vai que o cara é louco, É, né? faz Só que gravado, ele quer é. ao vivo, é óbvio, né? Ele Eu falou eu que vou, quer ao vivo. eu não vou fazer ao vivo com esse cara, Já não. tá um aviso pra você, Patrick. Vocês não tem Não que vai trazer, ser. só você não traz criminoso. É. Mas você falou Mas que ele não é criminoso. Não. É que a história do Guilherme Espada, eu sei um pouco da história do Patrick. Ele falou várias coisas, tal, não sei o que lá, eu sei por outras pessoas também. Mas pelo que eu entendi, ele Cara, quer eu falar botei mal o do negócio. Guilherme, não é Muito, falar Fala bem. mas mal. muito Ah, mal. tá. Eu botei um Pelo que vídeo eu dele sei, no Mulheres o Assassinas. Patrick- Foi recorde de O que? Vídeo dele? dele. Falando É, que o ele quê? saiu falando no Facebook, falando tudo isso que ele quer falar Tá. pra você, ele saiu falando ao vivo por ele mesmo. Falando que o Guilherme de Pádua é gay. É. Falando de uma suruba que tinha com a mulher dele, que agora a viúva do Guilherme de Pádua dá em cima dele. É, isso eu já não sei. O que É, eu ele fala sei isso no de vídeo. algumas pessoas que conhecem ele, e quando vieram atrás de mim, você não quer entrevistar o Patrick? Falei, cara, eu acho primeiro que eu acho que essa história da Daniela Pérez já sucumbiu um pouco, né? Porque eu acho que foi um grande finale, foi esse documentário Fechou, fantástico da HBO, super bem feito, onde a Glória Pérez se entregou inteira. E eu não tenho mais o que falar sobre esse assunto. Já foi tudo falado. E agora o cara tá querendo vir um pouco a reboque desse momento. E me explicaram que ele era o irmão mais velho do Guilherme, que ele que abre a porta da Globo. Não a porta da Globo, ele que dá os caminhos das pedras pro Guilherme e fazer teste na Globo. E ele era um modelo bonitão. Ele é bonitão, você viu ele? Ah, O é? Patrick, ele era muito bonito, A inclusive beleza, jovem. a beleza tá nos olhos de quem vê. Não, tem belezas são belezas, gente. Eu não achei ele bonito, não. Não, tem gente que é bonita e gente que não é bonita. A gente dá uma melhorada, como eu falei das crianças, a gente dá uma melhorada, a gente, né, faz um corte, põe uma roupa, malha, mas tem gente que é bonita. Ele era bonito. Ele era modelo, se eu não me engano. E ele que dá. E eles têm. Puta, falam até de magia negra. É. Que ele. É, eu que não é gosto mais mais- magia eu- negra. Como é eu que eu tenho que gosto falar mais agora? do- cadê Magia. sua- Como é que eu Não, falo parei, que não é parei. mais magia negra? Como é que eu falo agora? Que eu perdi a palavra. É feitiçaria. Ah, é? Feitiçaria. Não pode mais falar. Não pode. Eu entendo, não pode, não fala. é- Então eu peço desculpas, inclusive. Às vezes Feitiçaria. a gente erra. E Ou que então ele é ocultismo. satanismo, aquelas coisas de satanismo, a Ocultismo, família. né? Ele quer falar todas essas coisas com a família ligada nisso. Tem a ver. Mas eu pergunto, e aí? É. Ele me conta tudo isso, e aí? Vai daí pra onde? Guilherme Espada já morreu. Antes dele do que eu. Eu tenho um documentário, a eu tenho uma Paula Tomás crítica tá ao lá documentário, querendo eu que- acho bom, mas eu não acho excelente por não ter dado ouvido Ele fala. a ele que estava vivo. Ué, né? mas ele fala. Não, mas aí ele fala, eles aproveitam. Ué, ele não pegaram, que- ele não falou é. na época. Tem a voz dele, tem o que Então, ele mas disse. aí podia Você vai ter entrevistar ele posto- pra falar o quê É. agora? A mesma coisa que Contar você uma já tem historinha, ali? é.